Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência às nossas aulas de língua portuguesa 2, falando um pouquinho sobre análise sintática. Então, para a gente dar início, é importante a gente recuperar que nós estávamos falando sobre os termos essenciais da oração, ou seja, sujeito e predicado. Falamos sobre os tipos de sujeito, falamos sobre os tipos de predicado. E agora a gente começa a falar sobre os termos integrantes. Então, nós estamos aqui do outro lado do esqueminha, em que nós temos o objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Nós já falamos rapidamente sobre esses dois elementos, mas depois a gente vai retomar. E hoje a gente vai falar sobre esses dois primeiros, que são os complementos verbais. Então, vamos falar sobre objeto direto, objeto indireto. Então, é importante que vocês tenham claro esse esquema, né, quais são os termos essenciais, quais são os termos integrantes da oração. Tudo bem? Bom, para falar sobre os termos integrantes e começando a falar sobre os complementos verbais, para a gente classificar os complementos verbais, a gente precisa pensar, antes de tudo, na classificação dos verbos. E os verbos, eles podem ser classificados de acordo com a sua transitividade ou a sua intransitividade. O que isso significa? Justamente esse verbo vai ser analisado de acordo com a necessidade ou não de complementos, ou seja, se ele tem um sentido completo por si só ou se é preciso eu acrescentar um complemento a ele. Ou seja, a gente está pensando na relação do verbo com o seu complemento. Então, aqui a gente tem alguns exemplos para a gente pensar. Então, por exemplo, a criança acordou cedo. Esse verbo acordou, ele é um verbo chamado intransitivo, porque ele por si só já tem sentido completo. Eu posso acrescentar circunstâncias de tempo, modo, lugar, enfim, mas ele por si só basta, ele não pede nenhum complemento. Então, ele é um verbo intransitivo. Diferente do segundo caso, em que a gente tem entregaram a encomenda. Quer dizer, entregaram é um verbo que pede um complemento, quer dizer, entregaram o quê? Então, esse a encomenda está completando o sentido do verbo entregar. Ou mesmo, vendo quadros. Vendo, espera-se que você venda algo, né? Esse algo é o complemento verbal. E por aí vai, né? O mesmo aqui no último caso, né? Precisamos, quem precisa, precisa de alguma coisa, de ajuda. Então, esse de ajuda está completando o sentido do verbo. Então, quando a gente pensa se o verbo é intransitivo, é justamente aquele que não vai exigir complementos verbais. Então, uma dessas classificações é justamente o dos verbos intransitivos, os verbos que não exigem complemento, né? E eles podem formar predicados sozinhos ou com alguns adjuntos aí adverbiais que vão indicar justamente as circunstâncias. Então, nesse caso, quando você tem lá, por exemplo, anoiteceu. Anoiteceu é um verbo que por si só constitui toda a oração, porque é uma oração que não tem sujeito e ele por si só é o predicado e toda a oração, ele basta por si mesmo, né? Então, ele é um verbo intransitivo. Aqui nós temos, por exemplo, Paulinho dorme. Esse dorme também é um verbo intransitivo, ele não pede complemento. Eu posso dizer onde ele dorme, quando, como, né? Eu posso indicar as circunstâncias, mas esse verbo por si só já basta. Ou os prisioneiros chegaram à cela. Então, esse verbo chegaram, ele também é classificado como um verbo intransitivo, porque o máximo que eu tenho ali é justamente a ideia de circunstância, de lugar, né, que geralmente vai estar relacionado, se chegaram aonde, né? Ou com alguma circunstância de tempo. Então, qualquer tipo de circunstância que esteja relacionada a ele, mas ele por si só é considerado intransitivo. Ou um homem faleceu ontem à noite. Faleceu, morreu também é um verbo intransitivo.
ele por si só já basta, e aí, de novo, eu tenho circunstâncias de tempo, né? 2 circunstâncias de tempo. Mas também poderia acrescentar a causa, né? O lugar, enfim. Então, aqui eu tenho 3 exemplos de verbos que são intransitivos. Os verbos transitivos, por si, são aqueles que exigem um complemento. Eles, por si só, não têm um sentido completo. Eles pedem um complemento. E o seu complemento pode ser de 2 tipos, ou objeto direto ou objeto indireto. E dependendo do tipo de complemento que ele tem, ele vai receber uma classificação específica. Então, nós temos os verbos transitivos diretos, que são aqueles que exigem um objeto direto. Então, por exemplo, ali entregaram a encomenda, entregaram o quê? Então, geralmente a gente vai fazer a pergunta o que para o verbo e a gente vai encontrar a resposta. Né? Quando isso acontecer, a gente tem um verbo transitivo direto e, consequentemente, né, a resposta vai ser o objeto direto. Aqui é a mesma coisa. Espere meus amigos na rodoviária. Espere o quê ou quem? Meus amigos. Então, aqui eu tenho meus amigos como complemento do verbo esperar. E vendemos pães também. Vendemos o quê? Pães. Pães funciona como objeto direto. O objeto direto é aquele justamente que tem uma ligação direta com o verbo. Ele não vai pedir nenhuma preposição. Os verbos transitivos indiretos são aqueles que exigem o objeto indireto. Né? Então, por exemplo, ali nós temos ela confia em Deus. Então, o verbo confiar, por que ele é chamado transitivo indireto? Porque quem confia, confia em algo ou em alguém. Né? Então, esse verbo é um verbo que pede a preposição. O seu complemento é ligado por meio de uma preposição. No caso, a preposição em. No caso aqui do verbo gosto. Gosto, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, é um verbo que pede um complemento e esse complemento é ligado por meio de uma preposição, que é a preposição de. Aqui o verbo aspirar, no sentido de desejar, né? Então, aspiro ao título de mestre. Quem aspira, aspira a alguma coisa, né? No sentido de desejar, você aspira a algo. Então, por isso, aqui a gente tem essa preposição a, que está ligando o complemento, título de mestre, ao verbo. E nós temos aqueles casos em que o verbo vai ter os 2 tipos de complemento. Ele tem o objeto direto e tem o complemento, que é o objeto indireto também. Nesse caso, o verbo vai ser chamado de verbo transitivo direto e indireto, quando ele apresenta os 2 tipos de complemento verbal. Por exemplo, ali, os professores, né, o sujeito, então, enviaram um e-mail aos alunos. Eles enviaram o quê? Um e-mail é o objeto direto. Enviaram um e-mail para quem? A quem? E aí aqui eu tenho aos alunos. Eu tenho esse a, que é o a preposição, que está ligando aqui o verbo, está completando o sentido do verbo. Então, é um objeto indireto. Então, nesse caso, nós temos os 2 tipos de complemento. Aqui, na segunda frase, a mesma coisa. Ó. Ele lembrou os amigos da data do seu aniversário. Ele lembrou quem? Os amigos. Do que? Da data do seu aniversário. Então, esse da data do seu aniversário é o objeto indireto, porque ele tem a preposição aqui de, né? E os amigos, o objeto direto. O namorado enviou flores à moça. Enviou o quê? Flores. A quem? A moça. Né? Então, eu tenho os 2 complementos. Então, esse verbo é classificado como verbo transitivo direto e indireto. O que é importante a gente pensar é que essa classificação, ela não é sempre dessa forma. Tudo sempre vai depender do contexto.
Em determinado contexto, o verbo enviar pode ser um verbo transitivo direto apenas, ou pode ser um verbo transitivo direto e indireto. Então, por isso que para dizer qual é a transitividade ou a intransitividade do verbo, eu preciso analisar o contexto. Quando nós fizemos aquela atividade sobre verbos nocionais e verbos não nocionais, a gente estava pensando exatamente nisso, em como o verbo funciona naquele contexto específico. E por isso que a gente viu que alguns verbos, em alguns contextos, vão ser verbos intransitivos, em outros contextos, vão ser verbos de ligação. Então, a mesma coisa aqui com os verbos transitivos. Eles podem ser, em alguns contextos, transitivos diretos, transitivos indiretos ou até mesmo transitivos diretos e indiretos. Então, sempre analisar, a análise sintática se dá numa frase específica, né? E a partir daquele contexto de uso que a gente vai conseguir classificar adequadamente, tudo bem? Então, com base aí na classificação dos verbos e os tipos de verbos que nós temos, né? Os verbos que são transitivos, nós temos os complementos verbais. Então, nós temos dois tipos de complementos verbais, como nós vimos, o objeto direto e o objeto indireto. O objeto direto, o nome já diz, a ligação ela é direta, não há necessidade de uma preposição. Por isso que o complemento verbal é aquele que se liga ao verbo sem uma preposição obrigatória. O verbo não pede preposição, por isso essa ligação é direta. Então, aqui nós temos o prefeito assinou o documento, então assinou o quê? O documento é o objeto direto, consequentemente a gente tem o verbo transitivo direto. A menina amava a natureza, então a natureza, objeto direto, consequentemente amava é um verbo transitivo direto. Ontem ele deixou 5 caixas aqui. Deixou o quê? 5 caixas é o objeto direto. Então, deixou é o verbo transitivo direto. Então, para a gente saber a classificação do verbo, a gente precisa analisar que tipo de complemento que aparece na oração, certo? Em relação ao objeto indireto, então, é aquele complemento verbal que se liga ao verbo por meio da preposição exigida pelo verbo. Ele é uma ligação indireta justamente porque ele precisa desse conectivo que é a preposição. Então, aqui nós temos, por exemplo, optei pelo amor, porque quem opta, opta por alguma coisa. Então, esse é um verbo que pede a preposição por. Ou lutei contra o azar, lutou contra algo, né? Então, contra o azar, eu tenho aqui o objeto indireto. Obedeça aos seus pais. Quem obedece, obedece a alguém, né? Então, por isso, aos seus pais. Necessitamos de apoio. Quem necessita, necessita de. E aí, no caso, a gente tem o objeto indireto. Então, o que a gente tem que prestar atenção é que tipo de preposição que esses verbos vão pedir. Bom, como nós vimos no ano passado, as classes gramaticais, é importante que vocês recuperem quais são as preposições, né? E considerem sempre essa pergunta que a gente faz para o verbo e que tipo de complemento que esse verbo tem, certo? E mesmo, tem uma questão que a gente vai falar depois, né? Que é a questão da regência verbal, porque dependendo do verbo, dependendo da situação, do contexto, o verbo pode ter mais de uma regência, ou seja, pedir mais de uma preposição com significados diferentes, tá? Então, aqui, percebam que o de está fora aqui, justamente porque é ele que estabelece a ligação entre o verbo e o seu complemento, né? Gosta de maçã. Então, a necessidade de uma preposição. Bom, então nós temos os dois tipos de complemento verbal, o objeto direto e o objeto indireto. E aí aqui nós temos o objeto direto preposicionado. Então, é um outro tipo de complemento.
Então, na verdade, esse é um caso específico. Muitas das vezes tem mais um recurso estilístico do que propriamente uma necessidade. É um uso opcional, vamos dizer, da preposição. Então, é quando o verbo não exige o uso da preposição, mas o complemento é ligado a ele por preposição. Geralmente, a preposição a. Então, nós temos aqui, por exemplo, Maria ainda ama a Pedro. O verbo amar é um verbo transitivo direto. Quem ama, ama alguém. Mesmo assim, então poderia ser Maria ainda ama Pedro. Esse a não é obrigatório, mas por uma questão estilística, uma escolha do autor, opta-se por usar essa preposição. E aí ele passa a ser um objeto direto preposicionado. Não tem a necessidade da preposição, mas a preposição foi usada. Nesse caso aqui, bebeu do vinho, né? Então, quem bebe, bebe algo, bebeu o vinho. E eu tenho a preposição de aqui ligando, que nesse caso tem um sentido diferente, né? Você beber do vinho, quer dizer, parte do vinho, né? Ou comer do pão, quer dizer, você não comeu o pão todo, você comeu parte dele. Então, ele tem um sentido diferente, tem um propósito estilístico por trás desse emprego. Ou aqui, Judas traiu a Cristo, de novo aqui, traiu é um verbo transitivo direto, quem trai, trai alguém, mas nesse caso, escolheu-se usar a preposição. Então, não é um uso obrigatório, né? É uma escolha que se faz em determinados contextos. Então, aí ele continua sendo um objeto direto, porque o verbo não pede a preposição, mas é preposicionado porque se escolheu usar a preposição. Então, aqui a gente tem a diferença do objeto indireto para o objeto direto preposicionado. Então, no caso do objeto indireto, ele vai completar o sentido de um verbo transitivo indireto. E a preposição, ela é obrigatória. Né? A gente percebe pela frase que há necessidade de se ligar por meio de uma preposição. Então, preciso, não teria como a gente usar preciso você, né? Preciso de você. Então, essa preposição, ela é obrigatória. O objeto direto preposicionado, ele completa um verbo transitivo direto e a preposição não é obrigatória, né? Ela é uma escolha do autor. Então, ele comeu do pão, eu poderia dizer ele comeu o pão, né? Ou eles adoravam a Júpiter, né? Eles adoravam Júpiter. Então, não haveria necessidade de usar a preposição amar ao próximo e amar o próximo, né? As duas formas estão corretas. Então, é um recurso, e enquanto aqui é obrigatório, o verbo pede a preposição. E, para a gente encerrar, a gente tem aqui o objeto pleonástico e o objeto direto interno. O objeto pleonástico, pleonasmo é uma repetição, então é a repetição do objeto através de um pronome. E ele tem um valor enfático, ou seja, você vai destacar, você vai enfatizar aquele termo. Então, aqui nós temos o homem, criou o Deus. Então, o homem já seria o complemento do verbo, porque aqui a ordem está inversa, né? Deus criou o homem. Então, esse criou é uma repetição do objeto direto que está lá no comecinho para dar ênfase justamente ao objeto direto. Ou aqui, os lucros, ninguém os viu, né? Esse os está repetindo. Então, nós temos, não é que nós temos dois objetos diretos, eu estou repetindo. O objeto direto, o pronome, ele está só repetindo o objeto direto que foi posto em posição de destaque na frase. Já o objeto direto interno, ele repete a ideia contida no verbo. Então, ali, por exemplo, morrer é um verbo intransitivo, mas ele pode ser usado de forma transitiva quando eu tenho um recurso como esse: morrerá uma morte infame.
Então, morrerá uma morte. Esse uma morte já está subentendido em morrer. Mas eu uso esse recurso e geralmente ele vem até mesmo com um modificador, né? Uma característica que faz com que essa frase passe a ter mais sentido. Né? Ou, por exemplo, vivemos uma vida boa. Né? Então, esse boa está ligado aqui à vida, completando o sentido de vivemos. O mesmo, choveu uma chuva forte. Né? Então, chover uma chuva é uma informação repetitiva, mas eu uso para trazer uma característica da chuva forte, por exemplo. Então, o que é importante a gente pensar é basicamente esses dois tipos aqui são bem menos comuns, né? São recursos específicos, e mesmo o objeto direto preposicionado é um recurso não tão frequente. Por isso, o importante quando a gente pensa em objetos, né, em complementos verbais, é pensar justamente naquelas classificações de objeto direto, objeto indireto. Tanto é, quando a gente pensa nesse esqueminha aqui, o objeto direto preposicionado, ele não aparece, o objeto pleonástico não aparece, porque, na verdade, eles estão mais relacionados a um efeito estilístico do que propriamente a uma estrutura da língua, né? Obviamente que o recurso estilístico está relacionado à língua, mas não é uma necessidade do verbo usado. Então, por isso que quando a gente pensa mesmo no objeto direto interno, a gente está pensando nesse esquema aqui, é um objeto direto, né? Ou mesmo o objeto pleonástico, ele pode ser um objeto direto ou um objeto indireto, depende da retomada que ele faz. Então, o mais importante nesse momento é a gente pensar nesses dois termos integrantes, que são os complementos verbais. Certo? Espero que tenha ficado claro por enquanto, e depois a gente volta falando sobre os outros termos integrantes da oração. Joia? Até mais. Beijo.